Tristeza. Em 2 Coríntios capítulo 7, Paulo relembra aqueles irmãos daquela igreja de uma carta severa que ele lhes havia escrito, carta esta a propósito que foi perdida na história, e que ela, ao ser lida pelos coríntios, provocou tristeza no coração deles. Mas, apesar disso, Paulo diz que ele não se arrependeu de tê-la escrito. Isso porque a tristeza que surgiu no coração dos coríntios após a leitura da carta repreensiva foi uma tristeza provocada pelo próprio Espírito Santo. E quando é essa tristeza que surge em nosso coração, ela produz vida. Ao contrário da tristeza provocada pelos homens, que só gera morte. É claro que em nossa vida, inevitável e infelizmente, nós temos tristeza. As tristezas que são provocadas pelos homens, por causa de uma decepção, por causa de uma palavra que foi mal proferida, por causa de uma atitude que tiveram conosco e da qual não gostamos, ela é infelizmente inevitável. Mas a gente precisa trabalhar com muita naturalidade e sabedoria nestes casos, porque a tristeza que é provocada segundo o homem, ela só gera morte. Porém, existe um tipo de tristeza que é adequado, ideal, inclusive necessário em todos nós, que é a tristeza provocada pelo pecado. Quando eu e você errarmos, precisamos nos arrepender. É aquilo que Jesus disse, que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. A ideia que Jesus traz nestes que choram são aqueles que lamentam a sua condição de pecador, são aqueles que reconhecem os seus erros e imploram o perdão do Senhor. Estes, sim, serão consolados, ou seja, serão perdoados. E esse é o tipo de tristeza que eu espero que todos nós tenhamos, porque nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós não podemos agasalhá-lo em nossa vida, em nosso coração, e nós não podemos nos alegrar, nos orgulhar de ter cometido determinado erro. Não. Quando pecamos, nós precisamos sentir tristeza, uma tristeza provocada em nós pelo Espírito Santo, que nos conduzirá ao arrependimento e que, consequentemente, nos proporcionará o perdão de Deus. Oremos. Nosso Deus, nós te pedimos que as tristezas que nos forem provocadas pelos homens, elas sejam evitadas pelo Senhor para nós, porque elas só geram morte. E ao contrário, pedimos que as tristezas que nos forem geradas pelo Espírito Santo jamais sejam afastadas de nós, porque elas nos produzem vida. E é isso que nós desejamos nesse tempo e pedimos ao Senhor em oração e em nome de Jesus. Amém.